Graças a Deus, voltamos e quero saudar você que chegou agora. Paz seja convosco. E nesse momento nós vamos entrar no tema: Deus ainda faz milagre? Irmão Alex, Deus faz milagre? Com certeza, né, pastor Medeiros? Vamos aqui apresentar aqui os versículos para deixar mais claro aqui para os irmãos, não é isso? Corretamente. Vamos primeiro versículo, Atos 2:22. Amém. Atos 2:22 diz assim: Israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós mesmos, diante de vós por meio de milagres, feitos postentosos e muitos sinais que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Amém. Então o apóstolo Pedro, ele aí relembrou aí no capítulo 2 de Atos o que Jesus tinha feito, né? Vocês lembram o que o Senhor Jesus Cristo fez no meio de vós? Que ele se apresentou com muitos feitos e milagres, e vocês são testemunho disso, né? Vocês são testemunho do que ele fez. Então, assim, nós temos que entender que Jesus Cristo, nosso mestre, ele fez milagre, mas você pode dizer, não, mas foi Jesus. Não, ele disse também que os seus discípulos fariam, se acreditasse, se cresce. Hoje a frieza tem sido tão grande porque as pessoas, nós, muitas vezes, irmãos, duvida no coração. Às vezes pede já com dúvida: será que Deus vai me ouvir? Eu não sou digno, Senhor. Aí começa a dizer: Senhor, eu sou um pecador. Eu não sou digno nem de o Senhor fazer milagre em minha vida, né? Começa por aí. Você vê alguma oração Jesus fazendo assim, os discípulos dizendo antes de fazer um milagre na vida de alguém? Então, assim, se você, os dons existem, né? Os dons existem. Existe o dom de cura, né? Existe os dons de milagre. Aí você pergunta, mas que dom de milagre é esse? Milagre é algo que a medicina não pode fazer, que não encontra remédio para o mal que estiver na vida da pessoa. E também, analisando cura, Deus ainda cura. E nós vamos, através da palavra de Deus, mostrar que Deus cura. E você tem que entender qual é a cura que tu está precisando nesse momento. Qual é a maior cura? Por que você tem buscado e não tem acontecido em tua vida a cura? Então, por meio desta palavra hoje, você vai entender e vai aprender que muitas coisas não acontecem em nossa vida por causa da incredulidade. A incredulidade, ela impede de Deus operar. Ele não, como eu falei, ele não vai operar um milagre na vida de alguém que está duvidando. Deus poderia fazer, mas você já está duvidando. Você pode ter tido outros pensamentos, né? Pode ter pensado em outra coisa antes de colocar Deus em primeiro lugar. Tudo que nós temos que fazer é colocar Deus em primeiro lugar. Muitas vezes a pessoa, ele quando vai buscar Deus, é porque a situação já está difícil. Muitas vezes as pessoas buscam Deus quando dizem, você não tem mais jeito. Aí a pessoa, aí bate o desespero na pessoa. Bate o desespero porque vai morrer, né? E não quer morrer. Porque está pegado a alguma coisa desse mundo ainda, está pegado. Imagina assim, eu tenho filho pequeno, quem que vai cuidar dos meus filhos? Né?
Aí começa o lamento, aí começa a chorar diante do Senhor. Muitas vezes não é arrependimento, é emoção, é medo, e nós temos que acreditar em Deus, temos que acreditar de verdade, né? Porque o que faz nós ter medo é a nossa culpa. Às vezes nós temos culpa, né? Nós temos culpa que não se arrependeu, culpa que nós não perdoou, que não recebeu perdão, e aí tem aquelas culpas que impede Deus operar. Então vamos lá, tem mais, irmão Alex? Tem algum versículo mais? Vamos ver em Hebreus capítulo 2, 4, o que diz aí? Amém, diz assim: e juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme sua vontade. Então Deus, ele diz: eu testifico, né, que contemplei, juntamente com eles, disse o escritor dos Hebreus, aos Hebreus, eu junto com eles contemplei os milagres que Deus tem feito. E Deus distribuiu de acordo com o seu Espírito Santo, de acordo com a sua vontade, os milagres aconteceu. Então Deus faz milagre, faz de acordo com a sua vontade. Nós temos que também estar de acordo com a sua vontade. Deus poderia salvar a humanidade toda? Poderia, mas aí seria contra a vontade da maioria. Não seria, irmão Alex? Deus poderia salvar a humanidade todas? Sim. Mas aí seria contra a vontade da maioria, não é verdade? É porque o pessoal hoje em dia gosta das coisas erradas, né, pastor Medeiros? Corretamente. Né? Já pensou, de repente a pessoa é transformada, né? É transformada e sem saber como, né? Por quê? Uma vida que ele vivia lá, né? Vamos ver, vivia de prostituição, bebida, de festa, de tudo. De repente, ele não se vê mais aquela vontade de fazer e já invocando a Deus, passando a pregar a palavra de Deus do nada. Não tem como, do nada. Não é? Sem ninguém ter pregado para ele, sem nada. Não pode. Deus faz, a fé vem através de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se alguém não quer ouvir, como é que essa pessoa vai ser transformada se ele não ouve? É o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante, e o 13, 14 e o 17, que através do evangelho e através da fé que é ouvida, o evangelho, que a pessoa passa a crer. Aí é que vem a transformação. De repente a pessoa está ali, é como o arrebatamento secreto, as pessoas pregam, a pessoa está ali, de repente, às vezes nem crê de verdade, aí seria arrebatado, né, porque ele era uma pessoa boa. Não existe esse negócio. Então vamos lá. Milagre acontece em nossas vidas, Deus ainda faz milagre, mas é necessário que nós acredite, que nós busquemos, né? Mas às vezes a pessoa pede uma oração que está passando por situações difíceis, mas aí a pessoa pede oração, aí passa ano, entra ano, e aí a pessoa continua do mesmo jeito. Aí a pessoa que orou, por que não acontece milagre na vida daquela pessoa? A gente ora tanto, né? Aí a pessoa que pede oração, pede oração para o pastor Raimundo, para o pastor Antônio, para o pastor isso, para o pastor José, e aí vai. Aí acontece pedir oração para todos, aí não acontece nada e passa a desacreditar. Mas eu pensava que ele era um homem de Deus, né? E que Deus poderia usar ele. Sim, Deus pode usar o irmão Alex aqui. Deus pode usar qualquer homem ou mulher, se realmente obedecer a palavra de Deus, e também quem pede, crê. Se a pessoa não crê, pode ser quem for,
orar por você, não vai acontecer nada. Nem Jesus orando por você ia acontecer. Porque muitos milagres aconteceu porque as pessoas acreditou. Jesus chegou na cidade de Gesarim e outras mais que ele fala, Corazim, que não aconteceu, diz que aconteceu poucos milagres e Jesus se admirou por causa da incredulidade deles. Que não aconteceu alguns milagres e foi Jesus pondo as mãos sobre alguém. Poderia acontecer mais milagre? Não, Jesus se admirou tanto daquelas pessoas incrédulas. E é Jesus, preste bem atenção. Ele até disse que na vinda de Jesus Cristo se levantaria a rainha de Sabá e julgaria essa nação, porque eles vieram de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E quem é maior aqui que Salomão? Disse ele. Disse também que os ninivitas se levantarão na ressurreição e julgarão essa nação incrédula que desacreditou no que ele fez, e veio o Filho de Deus, fez tantos milagres. E diz que até em Sodoma e Gomorra, diz que se eles tivessem ouvido o que eles ouviram, muitos tinham se convertido. Então, meus queridos, nós temos que entender que milagre acontece, mas é necessário que as pessoas creiam. Amém? Sempre quando alguém ia perguntar, você crê? Os discípulos perguntavam, Jesus perguntava, se crê, tudo é impossível, ele dizia, né? Se crê, tudo é impossível para quem que crê. Né? O homem ali chegou com seu filho endemoniado, ele perguntou, mestre, levei o meu menino, né, para os seus discípulos, eles não fizeram nada. E esse meu menino, ele tem demônio, tem tentado matar ele, tem caído na água, tem caído no fogo. E outros seus discípulos aqui, eles não fizeram. E Jesus perguntou, o que é que você quer que eu faça? Jesus perguntou, você crê? Ô Senhor, eu creio, mas acrescente a minha fé. Então é necessário que Jesus perguntou, se você crê, tudo é impossível para aquele que crê. Então, se você crê, meu irmão, tudo é impossível para aquele que crê. Milagre acontece, mas o milagre acontece na vida de quem crê. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá, irmão Alex. Tem alguma pergunta, irmão Alex? Pastor Medeiros, vamos aqui com uma perguntazinha um pouco interessante. Milagres não são mais necessários, pastor? Já que a mensagem de Jesus e seus apóstolos foi confirmada perfeitamente e gravada ali na Bíblia? Pois é, né? Será que milagre só aconteceu naquela época? Porque está gravado aqui, está escrito, né? E vamos ver o que Jesus, né, o que fala a palavra de Deus em João 4:48. João 4:48 diz: E Jesus lhe disse, a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. Então faça um sinal aí. Jesus já tinha feito tantos milagres, né? E eles ainda estavam pedindo milagre. E Jesus disse que ainda que eles vissem, tem gente que ainda que vê, né? Muita gente dizia que era de demônios os milagres que Jesus fazia. Muita gente acusava Jesus, ali os incrédulos, que era pelo Beelzebul que Jesus operava milagre, pai dos demônios. E hoje, irmãos, não é diferente não é diferente. Existem muitas pessoas fraudulentas enganando as pessoas, muitos falsos mestres enganando as pessoas com milagres, né? Com milagre. Deus opera por meio deles? Pode operar sim, porque as pessoas são incrédulas. E Deus permite que esses milagres aconteçam. Tá, irmãos? Quando você não crê na verdade, Deus permite. Deus permite, como está escrito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 ao 11. Que Deus permite os milagres na vida dos incrédulos por meio do falsos profetas, porque as pessoas deixaram de acreditar na verdade, deixaram de acreditar no que na verdade bíblica para acreditar em mentira. Por isso que Deus permite, né? Deus permite que dê crédulo, que dê crédito no espírito da mentira. Então vamos lá. Jesus disse para aqueles homens ali, que diz os fariseus,
ainda que vocês vissem milagre, vocês não acreditariam. E temos pessoas assim hoje e não é diferente. Jesus não muda. Deus também não muda. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Os sinais distintivos de um apóstolo foram demonstrados entre vós com grande perseverança, por meio de obras extraordinárias, maravilhas e milagres. Então Paulo falou para os irmãos que foi mostrado, foi feito milagre por meio do apóstolo. E eles viram, eles contemplaram. E muitos ali estavam se mantendo incrédulos em Coríntio. Meus queridos amados irmãos, hoje as pessoas, por causa da medicina, eles se esfriaram. Você vê que hoje as pessoas, quando procuram alguém para orar por ele, é quando não tem mais jeito. A gente analisando as filas nos postos, nos hospitais, nas clínicas em geral, as pessoas tudo revoltado, né? Pessoas entubadas, pessoas aí nas UTI, tudo cheio, as pessoas na fila de operação. É tanta gente doente, é tanta gente. Mas quando a pessoa recebe um milagre, é porque eles buscam de todo o coração. Porque Deus, irmãos, Deus, ele se manifesta por meio do seu Espírito Santo. E para receber o milagre é necessário que a pessoa creia, né? Creia que Jesus veio, creia que Jesus participou, creia na Escritura Sagrada, né? Então, se a pessoa não crê na Escritura, muitas pessoas dizem assim: Deus vai usar um comedor de feijão desse. Deus usa, né? Deus usa quem Ele quer. Basta o homem obedecer. Deus usa de acordo com a sua vontade, como disse o escritor dos Hebreus. Deus usa homens santos, homens separados do mal, homens que realmente dedicam a sua vida a Deus, e mulheres que se dedicam a Deus. Deus usa as pessoas de acordo com a sua vontade. Deus abençoe. E vamos lá, irmão Alex. Tem mais pergunta? Sim, pastor Medeiros, temos sim mais uma pergunta aqui. Pastor, não devemos esperar que os milagres aconteçam hoje da mesma forma que aconteceram nos tempos bíblicos? Ou porque Deus não executa mais milagres como nos tempos da Bíblia? Deus continua executando os milagres, né? Deus continua executando milagres de várias formas, né? De várias formas Deus faz milagre. Por quê? Existe o milagre pela ciência que Deus permite, que Deus permite a ciência curar, né? Agora, a ciência cura aquilo que está ao seu alcance. A ciência, a maioria das pessoas que trabalham na ciência, eles acreditam nos remédios, na medicina, acreditam no que faz, né? Poucos acreditam em Deus, mas milagre mesmo só da parte de Deus. Muitas pessoas hoje em dia, né, pastor Medeiros? No momento ali da tribulação ali, pede muito a Deus, suplica, pede, implora e tudo. Aí quando está curado, o médico tal é uma benção, não sei o quê. Aí foi o remédio tal que me curou, né? Então, irmão Alex, poderia contar um pouco aqui do que aconteceu com seu pai, poderia? Sim, com certeza. Conte. O meu pai, ele passou pelo momento, como é que eu posso dizer, meio que complicado, né? De repente ele começou a sentir umas dores, não dor de cabeça não, umas tonturas, e foi... Os sintomas, eles foram levados ali tipo para como se tivesse com labirintite. Porém, ele foi no médico e o médico disse que o que ele sentia não era labirintite. Então foi encaminhado para um neuro. O neuro ali então, quando viu a situação, pediu uma ressonância, né? Nessa ressonância já foi acusado ali um tumor na cabeça e um cisto, né? Como o meu pai falou. E assim, já num local assim bem assim complicado na cabeça, né? Já ali perto do celebreiro, né? Por trás do olho ali.
E a gente ficou assim muito alarmado porque você sabe, assim, é complicado quando a gente fala em questão de tumor na cabeça. Muitas pessoas, infelizmente, descem à sepultura, né? Mas eu particularmente confiei em Deus porque não tem em quem mais confiar, né? Ele também, da forma dele de crer, também entregou a sua vida a Deus e disse que conforme o que fosse feito, que fosse da vontade de Deus. Se fosse a hora dele, ele aceitaria. Se não fosse, o propósito Deus enviaria para ele. Então, hoje em dia, graças a Deus, depois da cirurgia, está lá muito bem, graças ao nosso Deus, porque ele não conseguia mais falar direito, já estava ali num estado ali de precisar que uma pessoa fique o tempo todo do lado dele, né? Então, com orações, nossos queridos irmãos aqui da igreja, também alguns irmãos de fora, intercederam em oração, né, por ele, e graças ao nosso Deus, Deus tem dado aí o milagre, né? Que hoje está bem como se nada tivesse acontecido, né, pastor Medeiros? Sim. Ele mesmo acredita que foi um milagre, né? Sim, porque a situação que estava, né, pastor Medeiros? A situação estava feia. Já passava do tamanho que eles chamam de... Como é que eu falo? Uma laranja por aí? Tamanho. Eles falam que já é um tamanho que isso é cirurgia, não tem mais questão de remédio, essas coisas, né? Então graças ao nosso Deus. Graças a Deus, Deus fez um milagre na vida dele. Deus usou os médicos? Sim. Deus poderia usar alguém para curar e aquele tumor, né, sair, né, desaparecer? Deus poderia. Mas Deus permitiu que os médicos fizessem e realmente ele acredita que foi um milagre. E nós acreditamos também que foi um milagre por a situação, né? E hoje... Sem sequela, né? Oi? E sem sequela nenhuma. Sem sequela nenhuma. Até poucos dias eu já estava falando, né, de boa. Então Deus faz milagre? Faz. Deus usa os médicos. Existem meios que os médicos podem fazer algo, principalmente na vida de quem acredita, né, que Deus pode fazer um milagre pela mão dos homens também, que Amém. Entregou a sua vida nas mãos de Deus. A gente tem que entregar a vida nossa nas mãos de Deus. Se for para nós passar pela medicina dos médicos e voltar com vida, né, de algo que não poderia ter uma resposta do homem, mas de Deus poderia receber por meio do homem. Então, muitas vezes Deus faz o milagre, mas a gente está falando de milagre mesmo, que a pessoa está lá com câncer, a pessoa acredita, alguém ora lá e fica bom. Exatamente. E alguém vai lá, faz a ressonância de novo e desapareceu. As pessoas querem ver ali ao vivo, né, pastor? E a maioria acredita se vê, né? Tem gente que não. Tem gente que acha que se passar pela mão de um médico, foi só uma cura ali normal, né? Aí muitos acreditam que se não fosse o médico eles não sobreviveriam, né? Mas não entende que Deus usa as pessoas para fazer isso, né? Corretamente. Então vamos ver lá Marcos, que Jesus disse, Marcos 16, 17 e 18, o que é que Jesus fala sobre isso? Marcos 16, versos 17 e 18? Isso. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em nome de Jesus, em meu nome expulsarão demônios e em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhe fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Jesus sobe à direita do Pai. Então ele diz que esses sinais, milagre, seguirão aos que crerem. Então os milagres, irmãos, seguirão aos que creres. Se porá as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então eu vou orar por você, mas eu olho para você, aí eu já venho a dúvida: será que ele crê? Né? Aí é da forma que a pessoa pede, da forma que a pessoa está, a gente que vai orar já duvida. Mas às vezes a pessoa só melhora. Né? Então assim, irmãos, quem vai pedir milagre, quando a pessoa, você crê? Creu de verdade, eu creio, acredito
que Deus pode fazer milagre, que Deus pode usar o homem, Deus pode usar você, né? Eu acredito sim, eu quero ser curado. Então, mas a pessoa que vai orar, irmão, eu digo para você que a pessoa que vai orar, a gente sente, como Jesus disse, saiu virtude de mim. Eu, como já orei várias pessoas, e quando a pessoa recebe a cura, que ela conta depois, eu sei que ela recebeu o milagre, porque eu sinto, né? Eu sinto algo saindo dentro de mim, né? Como fogo, como raio, né? E aquela pessoa recebe imediatamente o milagre, né? Então é algo que a gente sabe, que a gente vê, que a gente já contemplou. Deus poderia fazer mais? Pode sim, Deus pode fazer muitos milagres através do seu povo, que Deus é maravilhoso. Deus é Deus, não há um como Ele jamais. Tem outra pergunta, né, irmão Alex? Sim, pastor Medeiros, com certeza. Na Bíblia encontramos relatos de pessoas sendo curadas, ressuscitadas, azeite e trigo sendo multiplicado a cada dia, e também ali a multiplicação dos peixes, né, dos pães e peixes, e por vários milagres, entre tantos outros. E nos dias atuais, não acontece mais nada, pastor Medeiros? E por que temos essa impressão? É o que eu estou falando, né? Por que não acontece? Às vezes, até mesmo, eu já falei, até mesmo nós que vamos orar, muitas vezes já vem a dúvida, né? Já ora duvidando, né? Já ora duvidando. Por quê? Desacreditando no outro. Primeira coisa, a gente está desacreditando na pessoa. E nós, irmãos, ninguém conhece o coração de ninguém. Quem que conhece o coração dos outros? Deus. E muitas vezes a gente, pela fragilidade nossa mesmo, eu digo para você que já aconteceu comigo pensar assim, né? Mas eu oro, né? Mas a pessoa não recebe. A pessoa não recebe, a pessoa melhora, né? A pessoa diz que ficou melhor. Mas às vezes a gente vai orar, a pessoa já vai, pede uma oração, mas ele já vai tomando remédio seguido. Está assistindo muita dor. Então, ore por mim, pastor. A gente ora, a gente até oferece, mas tem remédio ali. Está com dor de cabeça, está com febre, tem um remédio ali. A pessoa, não, mas eu quero que você ore, né? A pessoa já duvidou, né? Ofereceu primeiro o remédio. Então, assim, já aconteceu comigo fazer? Já. Às vezes a pessoa está sentindo dor de cabeça, às vezes a pessoa está sentindo, está com a febre. E às vezes eu guardo os remédios, às vezes que as pessoas vêm de sábado para cá, às vezes estão sentindo dor, né? Estão sentindo dor, às vezes a criança, eles não traz, e às vezes eu ofereço, mas às vezes as pessoas pedem oração, às vezes fico esperando a reação da pessoa, mas às vezes a gente ora e a pessoa em seguida quer tomar o remédio, porque não passou. Então, assim... Porque as pessoas pensam que é assim, pastor Medeiros. Eles, na verdade, pensam não. As pessoas querem o tempo deles, né? Só que o tempo deles não é o tempo de Deus. Então, você ora hoje aqui e você quer que imediatamente você esteja curado. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Mas quando não acontece, aí a pessoa vai desacreditar, pastor Medeiros? Pois é, mas às vezes a pessoa... Porque já está com outra intenção, irmão Alex. Já está com intenção no remédio mesmo, né? Duvidando. Já está com intenção no remédio. Então, a pessoa tem um remédio, está com febre, tem remédio para febre, né? Tá com dor de cabeça, toma lá uma dipirona, né? Fica paz. Mas, essas coisas, né? Não existe os remédios para isso. É uma coisa que a pessoa vem através do estresse, a dor de cabeça. Agora, se for uma dor de cabeça que é intensa, que a pessoa não suporta, toma remédio não passa, toma remédio não passa, aí vai no médico, aí acontece como aconteceu com o pai do irmão Alex, né? Acontece e a cabeça dele não doía, né, irmão Alex? Não. Ele não sentia dor. É tão traiçoeira, né? Tão traiçoeiro o câncer, né? Que ele, às vezes, ele não dói. Quando ele apareceu já assim para sentir, já foi um alarme já... já foi assim para querer matar, né? Porque quando ele se manifesta já é para querer matar, porque já está avançado. Aí a pessoa o corpo começa a sentir as reações, né, do câncer. Então, o câncer, a pessoa às vezes está bonzinho, não sente nada, de repente acontece. Quando a pessoa vai, é porque o bicho já tá no último grau. Então,
Muitos acontece escapar numa cirurgia quando não é maligno. Se ele for maligno, só mesmo Deus operar um milagre ali para matar aquela doença, né? Porque ele é maligno. Então, a maioria que escapa porque não é maligno, né? Então, o medicina, né? Cura, a medicina tem a cura para ele ali, mas quando é maligno, a medicina não tem cura. Quem cura? Só Deus pode operar um milagre na vida de quem já está condenado à morte. Então, eu estou falando de milagre, né? Dor de cabeça todo mundo sente. É dificilmente uma pessoa dizer, eu nunca senti dor de cabeça, né? É dificilmente a pessoa dizer assim, eu nunca peguei febre. É dificilmente a pessoa dizer, eu nunca engripei. É difícil, né? Então essas coisas são, a pessoa já nasce doente. Estou falando de milagre. Jesus operou milagres, expulsou o demônio. Jesus continuou fazendo assim? Continua. Se você crê, Deus ainda opera milagre por meio de Jesus, por meio dos seus servos, né? Jesus deixou esse poder, Jesus deixou, né, essa autoridade para o seu povo, que disse, em meu nome expelirão demônio, em meu nome fará milagre, em meu nome falará novas línguas. Então Jesus deixou essa autoridade. Então os discípulos ali em Lucas capítulo 10, quando saiu para a missão dos 70, eles chegaram tão admirados, né? Senhor, em teu nome até vimos Satanás descer como um raio. Então Jesus, olha, não se alegre por isso, se alegre pelo nome de vocês está escrito no livro da vida, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que receber um milagre é com medo de morrer, e às vezes recebeu a cura ali, mas aí perder a salvação não valeu de nada. Que a dia você viveu mais uns dias, viveu mais uns anos, viveu mais 30 ou 40 ou 50 anos e no final perder a vida eterna. Não vai adiantar nada. O bom é a pessoa, além de conseguir a saúde, e ainda a vida eterna. É isso que Deus tem para nós. Vamos ver Salmos 74, 9. O que diz aí? Quem que reclama, né? Salmo 74, 9 diz assim: não vemos mais as nossas insígnias, não há mais profeta, nem há entre nós alguém que saiba quando isso durará. Então não há mais milagre, né? Tem outras traduções que falam, não há mais milagre, né? A palavra de Deus, quem que estava reclamando ali? Eram as pessoas incrédulas, porque se você for ler o Salmo 74 todinho, o salmista estava falando ali, o sacerdote, que as pessoas reclamavam. Mas por que eles reclamavam? Por que Deus não operava mais milagre no meio deles? Porque eles tinham profanado o templo do Senhor, derrubou os altares, e eles estavam passando a adorar outros deuses. Então eles começaram a reclamar. Mas vamos ver o que fala Joel, né? Deus diz assim, na Bíblia encontramos relatos de pessoas sendo curadas, ressuscitadas, né? Multiplicação de peixe, pães, milagre aconteceu e outros vários. Por que essa impressão não acontece hoje? Veja aí que naquela época já existia essa impressão. E hoje também é a mesma coisa, de pessoas que não acreditam. Por que não acontece? Vamos lá, Joel 2:26. Joel é o maior milagre. 26 diz: então comereis à vontade até vos fartardes, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que realizou maravilhas em vosso benefício. Jamais o meu povo será humilhado. Pronto, Deus está falando de quem? Que Deus opera milagre, maravilha, e jamais o seu povo será humilhado. Deus faz isso na vida do seu povo. Êxodo 23:25. Servireis tão somente ao Senhor vosso Deus, e então abençoarei de sobremaneira o teu pão e a tua água, e afastarei a doença do teu meio. Servirá somente a Deus, né? Obedeça a mim. E disse que abençoaria sua água, o seu pão, né? E retiraria do nosso meio as enfermidades, né? Então Deus, ele falou bem claro, Deus ainda faz milagre? Faz, mas ele quer obediência a ele. E qual é o maior milagre?
Se você não adoece, se você não falta o seu pão, Já é um milagre. já é um milagre. E um grande milagre. Grande milagre. Se você não adoece, se você não tem doenças malignas, se você não tem na tua vida, não falta o pão, não falta o calçado, não falta o vestir, você quer um milagre maior do que isso aí? Já é um milagre na vida sua. Porque existem milhares aí dormindo pelo chão, não tem um lar, não tem uma casa, não tem uma família, abandonado. Então eles precisam de milagre? Eles precisam também, né, de milagre. Que Deus não abandona o seu povo, não falta. E se obedecer a Ele, não falta nada em sua vida. Amém? Deus abençoe. Vamos lá, irmão Alex, tem mais pergunta? Pastor Medeiros, vamos aqui com mais um aqui. Porque as pessoas que não são da igreja acabam sendo curadas pela oração do pastor ou da igreja e muitos membros ainda clamem não saberem, não receberem. E ainda clame, né? Não recebem. Que ainda não recebe, né? Ah, não recebo. Assim, às vezes a pessoa de fora da igreja recebe o milagre e o da igreja e os de dentro não recebem. Clama e não recebe. Clama e não recebe. Pede e não recebe. Por quê? Vamos lá. O que diz? Marcos 16:15. Marcos 16, verso 15. Diz assim: E lhe ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Então temos que pregar o evangelho. Você quer que milagre aconteça? Prega o evangelho. Vamos lá, Atos 19, 11 e 12. Atos 19, 11 e 12. Diz assim: Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até lençóis e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. Amém? Aonde Paulo ia, até a sua sombra, os lenços, né? Que realmente Paulo saía de Paulo, que as pessoas levavam, né? As pessoas eram curadas, né? Se a pessoa tivesse endemoniado, levasse um lenço que Paulo tinha pegado nele, né? O demônio ia-se embora. Então, se a pessoa tivesse enfermo, ia-se embora, porque eles acreditavam. Amém? Vamos lá, 2 Timóteo 4:20. Erasmo permaneceu em Corinto, mas deixei Trofimo enfermo em Mileto. Deixou ele enfermo, olha aí. Uns recebiam cura e outros não. E ele deixou lá o Erasmo, né, lá enfermo. Paulo, por que ele não recebeu o milagre de Paulo? Por meio de Paulo? Porque não acreditou. Né? Deus, ele não fazia um monte de milagre. As pessoas, até por meio de lenço, receberam o milagre. Já tem esse outro aí que Paulo deixou lá enfermo. Não é por quê? Olha aí, rapaz. Vamos lá, irmãos, tem mais. 1 Timóteo 5:23. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não beba somente água, mas também um pouco de vinho. Então, Paulo já passou outra receita ali, né? Tem coisas, né, que precisa tomar remédio. A pessoa ora e não recebe, então a gente passa um remédio, irmão. Tem remédio caseiro, você pode tomar lá, que vai te servir, né? Eu gosto de tomar remédio caseiro, né? A pessoa diz, isso aí é bom, então eu tomo. Para inflamação, essas coisas eu tomo. Então, assim, tudo que a pessoa, tem coisa que você pode, né? Deus deixou os remédios na terra, deixou as árvores, deixou as árvores medicinal. Então, se você sabe que tem, então Deus permite que você fique também curado através deles. Então, Timóteo tinha essa mesma situação e Paulo gostava de Timóteo. E Timóteo era um homem crente, era um homem obediente a Deus. Então eles tinham frequência, né? Era frequente as enfermidades que eles sentiam, quer dizer, sentia dores. Sentia muitas dores no estômago, como às vezes a gente sente, né? Tem úlcera, às vezes acontece ter uma úlcera, acontece ter uma bactéria no estômago. E ele sentia muito dor. Por que ele não recebeu a cura? Não recebeu a cura. E Paulo passou um remédio para ele. Então, quando você for tomar água, põe lá um pouco de vinho.
né? Põe um pouco de suco de uva, né? Então é um remédio? É remédio. Amém, irmãos? Vamos lá. Não é o vinho com álcool não, viu? Nem você vai piorar a situação. É suco de uva. Então vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 25 a 28. Mesmo assim, creio que será necessário enviar-vos de volta Epafrodito, meu querido irmão, auxiliador e companheiro de lutas, mensageiro a quem enviastes para me ajudar nas minhas necessidades. Pois ele tem saudades de todos vós e se sente angustiado por saberdes que ele havia adoecido. De fato, ele esteve gravemente enfermo à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não apenas dele, mas igualmente do meu coração, para que não fosse afligido por tristeza sobre tristeza. Por isso, o enviarei a vós com mais urgência, a fim de que possais vos alegrar ao vê-lo novamente, e com isso se sinta menos triste. Amém. Então ele estava angustiado, a doença dele qual era? A tristeza, né? Então ele queria, né? Estava com saudade dos irmãos. Então existem muitas doenças, irmão, doenças de várias formas. A doença pode vir através da gula, né? Tem muita gente doente da gula. Por quê? Vem a obesidade. A gula, ela causa até ansiedade, a pessoa que come demais. Tem pessoas que se não comer toda hora, ele não tem alegria. Tem pessoas que toda hora tem que estar mastigando. Isso é ansiedade, né? Aí tem o mal da gula. A pessoa come tudo que vê na frente, come tudo que não presta. Tanta gente comendo aí salgadinho, xilito, coisa industriada, que aqui é chamado de xilitos salgados, refrigerante, tudo industrializado, né? Linguiça, essas coisas, mortadela, pão. Aí coisa tá obeso, tá doente, tá cheio de doenças, né? Isso causa doença também. Então vamos lá também. Outra coisa também, rebeldia, né? Mágoa que as pessoas guardam, não recebe a cura. Então Paulo viu aqui que um amigo dele, irmão na fé, estava muito angustiado, saudade, e para ele não ficar com maior tristeza, enviou ele para ver os irmãos, para matar a saudade. Então assim, saudade adoece também, adoece, né? Pode trazer muitas coisas. Muitas pessoas às vezes sentem saudade, aí vem a ansiedade, né? Aí tem as pessoas que tem muita ansiedade também. Isso, irmão, tudo é doença, né? Precisa de ser curado. Tem remédio? Tem. Deus pode fazer isso na sua vida. Então vamos lá mais. 2 Coríntios, né, capítulo 12, 7. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 diz: E para impedir que me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Pois é, Paulo também sofria, tanto milagre que ele fazia, mas também ele sofria com alguma enfermidade, né? Tinha alguma enfermidade que ele disse que foi posto um espinho na minha carne para me tentar, o mensageiro de Satanás. Paulo também sentia enfermos, de alguma forma ele sentia problema, né? E ele estava ali, até clamou para Deus, né, para Jesus, Deus curar, e Jesus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, né? Então, muitas vezes, irmãos, nós sentimos alguma enfermidade, isso não é para a perdição nossa, é para, Deus permite para nos provar, tá? Não é às vezes para matar, a doença às vezes não é para matar, mas é para nos provar o nosso amor para com Deus, a nossa perseverança, a nossa fé. Não desanime não, Deus pode curar. Se existe um remédio caseiro aí, medicina, tem muitos remédios caseiros que é bom demais, né? Então a ansiedade, existe também muitas coisas que servem para a ansiedade, e a ansiedade é oração, preencher a mente com coisas boas. Vamos lá? Também Tiago 5, 13 a 16. Amém. Diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Alguém de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Amém.
vocês tá com problema, chama o presbítero, mas creia, né? Ele vai ungir com óleo. Tiver cometido pecado, Deus pode perdoar. Tá alegre, cante com os irmãos, faça oração pelos outros, e assim Deus vai fazendo milagre. Tiago acreditava nisso. Então vamos passar rapidinho aqui o último, irmão Alex. Amém, pastor Medeiros. Pastor Medeiros, milagres, maravilhas e sinais e a salvação. Sim, vamos ver o que diz a palavra de Deus. João 12:37. 12:37 diz assim, pastor Medeiros. Mas, embora tivesse realizado tantos milagres diante dele, não creram em Jesus. Pois é. Então não é salvação. Vamos lá. Mateus 7, 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. diz assim: Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal, o sábio e o insensato. Amém, irmãos? Então, assim, não é por intermédio de fazer milagre, profetizar, mas se não obedecer, nada disso vai adiantar, tá? Isso não salva ninguém. A cura é imediata, é uma cura, mas a salvação é o maior milagre em nossas vidas, tá bom? Deus abençoe sua vida, paz seja convosco. Até a próxima programação.